foi censura, segundo maioria dos juristas e também de forma unânime os meios ligados à comunicação brasileira. A posição imposta pelo Supremo em relação à matéria envolvendo o nome do ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, a repercussão continua. Vamos até Brasília. O clima é tenso no Supremo Tribunal Federal. Confira. A temperatura em Brasília subiu nesta terça-feira com a queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. A Procuradora-Geral, Raquel Dodge, mandou arquivar a investigação sobre ofensas e fake news contra o STF, aberta por ordem do presidente da Corte, Dias Toffoli, no dia 14 de março. O inquérito é conduzido pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, sem a participação do Ministério Público, que tem como investigados alguns de seus integrantes. Um dos argumentos da procuradora é que o órgão que julga não pode ser o mesmo que investiga e acusa. Pouco depois de pedir o arquivamento, Raquel Dodge foi desautorizada pelo relator e pelo presidente do STF, Dias Toffoli, que prorrogou o inquérito por mais 90 dias. O lance mais polêmico da investigação aconteceu na segunda-feira, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou o site O Antagonista e a publicação eletrônica Cruzoé retirarem do ar a informação de que Marcelo Odebrecht tratava Dias Toffoli, no período em que ele foi advogado-geral da União no governo Lula, como amigo do amigo de meu pai, em mensagens internas da empreiteira, sem menção a dinheiro ou a pagamentos. A atitude foi considerada censura às publicações, o que contraria a Constituição, e uniu contra a decisão atores diversos como o Palácio do Planalto, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Procuradoria-Geral da República, a Cúpula dos Militares e integrantes do Congresso. Há expectativa de que o assunto saia das mãos de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e passe para o plenário do Supremo. Bem, a manchete que vem de Brasília. Toffoli e Moraes ficam isolados ao defender o inquérito. E senadores chegam até a falar do pedido de impeachment de Toffoli e Moraes. O assunto é polêmico, todos os segmentos que representam a imprensa brasileira, as associações, também sindicatos, criticando de forma veemente, entendendo que foi uma censura. O próprio ministro Marco Aurélio Mello, quase 30 anos de Supremo, diz que não há dúvida, houve uma censura inaceitável. E os juristas também criticando na maioria. O nosso convidado, jurista Luciano Braz, aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Prazer estar com você novamente aqui, com toda a população, para esclarecer esse fato. Bem, sua opinião, seu comentário. Bom, primeiramente, o ato do presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi endossado depois pelo ministro Alexandre de Moraes, configura um ato que se assemelha muito ao estado de exceção. O que significa o estado de exceção? É quando a Constituição Federal é suspensa. Nesse momento, as garantias constitucionais, os direitos e as garantias constitucionais, eles também são suspensos por um ato impositivo, político, de um presidente de um respectivo poder. Ali, o ato do presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi endossado depois por Alexandre de Moraes, primeiramente ele afronta não somente direitos fundamentais, que é a livre liberdade de expressão, de manifestação, portanto, atrelado na perspectiva da ciência política à democracia, mas também é uma afronta ao Estado democrático de direito. Ali configura um ato inquisitório. O que seria isso, um ato inquisitório? O ato inquisitório era como se aplicava o direito penal no século XVII e o século XVI, onde aquele que ia julgar, ele era também aquele que produzia as provas. Portanto, se eu vou produzir as provas e eu tenho o poder de decidir, então eu vou definir quais são as provas adequadas ou não. E como eles têm o poder em suas mãos, eles vão designar, como eles estão designando, a Polícia Federal para se incumbir na tarefa desse inquérito aí, que é um inquérito flagrantemente inconstitucional. Fere o contraditório, fere a ampla defesa, fere o princípio do juízo natural e, sobretudo,
o Estado democrático de direito. Então, do ponto de vista interno, é um ato totalmente ilegal, e da perspectiva jurídica internacional, isso fere também o Pacto de São José da Costa Rica e também os direitos humanos, aonde veda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aonde veda o estado de exceção. Como o presidente do Supremo Tribunal Federal ele designou Alexandre de Moraes, ele nem fez um sorteio para quem ia ser o relator ou não, isso configura nitidamente um tribunal de exceção. Bem, os ministros do Supremo são vitalícios até a aposentadoria, mas há risco de um impeachment, como se cogita no Senado, senadores defendendo o impeachment em razão de tudo isso que o senhor comentou? Então, quando a gente fala se é a risco, não é que se é a risco. Se o ato que ele cometeu é um ato ilegal, portanto, passivo de a instauração do processo de impeachment, porque nós não devemos nos esquecer que nós vivemos num Estado de direito. O que significa isso para o telespectador que está nos assistindo, nos acompanhando em casa? No Estado de direito, quem tem a supremacia, em segunda instância, é a lei. Todos são iguais perante a lei, seja o presidente da República, seja aquele simples cidadão brasileiro ali que tem a sua moradia nos mais dos rincões do Brasil. Portanto, se ele desobedeceu à lei, portanto, se ele afrontou o Estado de Direito, e como ele é um membro de um dos poderes, é passivo, sim, de um processo de impeachment. É uma manchete muito forte que vem de Brasília. Toffoli e Moraes ficam isolados no Supremo ao defender o inquérito. Concorda, doutor Luciano? Olha, Zen, que a tua pergunta é muito boa, porque isso nos remete a duas deusas do direito, que nós tínhamos a figura delas lá na Grécia, que é a deusa Diké e a deusa Têmis. A deusa Diké significa aquela justiça cometida, que ela tem um regramento. A deusa Têmis é aquela deusa que ela é desmedida, não tem um regramento. Ela simboliza muito a vingança, o ressentimento. E no caso ali, o que configura aqui é uma vingança. Ou seja, nós não temos aqui um ato que está atrelado à justiça. Por eles se sentirem perseguidos, eu entendo que ali é uma livre manifestação de pensamento, eles utilizando do poder de forma inadequada, eles tentaram então se vingar. Porque o nome do presidente do Supremo Tribunal Federal está atrelado a algumas investigações aí a um dos integrantes aí que estão no polo passivo da ação que está investigando que está em trâmite lá em Curitiba, que é a Lava Jato. Portanto, ele se vendo envolvido nisso, ele cometeu um ato aí de vingança. Muito bem. Obrigado, doutor Luciano Braz. Vamos aguardar agora. Esse é um momento realmente muito delicado mesmo, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, os próximos acontecimentos. Agora, que o clima está tenso e Toffoli e Moraes isolados lá no Supremo em Brasília, não tenham a menor dúvida. Bem, está sendo destaque na imprensa nacional e com a globalização, como não, em todo o mundo. Luiz Henrique Zavadelli, o bebê de apenas 21 dias, que foi salvo por 2 policiais no batalhão do quartel da Polícia Militar. Renato Taroco, Robinson Tiago de Souza. Você vê aí os pais desesperados. Kelly e Júnior Zavadelli, com o bebê no colo, o bebê engasgado, com refluxo. Ainda bem que os 2 policiais devidamente preparados para enfrentar essa situação. Imediatamente já foram para o socorro, salvamento do bebê de apenas 21 dias e com o treinamento a criança acabou sendo salva. Quando os pais foram até o quartel da Polícia Militar desse desespero e acabaram sendo recebidos pelos policiais, o Renato Taroco e Robinson Tiago. Rapidamente o bebê teve devidamente a retaguarda dos 2 policiais treinados
preparados, e está aí, a criança salva de apenas 21 dias, com comemoração dos pais da população de Marília e, como não, é destaque na imprensa nacional e mundial. Até o governador Dória, estou vendo aqui, policiais Taroco e Tiago estão recebendo diversas homenagens. O governador do estado, João Dória, parabenizou os cabos pelo ato de heroísmo em sua participação no Twitter. E os 2 policiais foram homenageados hoje no gabinete do prefeito Daniel Alonso. Policiais acabaram sendo homenageados de forma especial. Isso realmente é importante porque mostra que quando há treinamento, preparo, quem ganha é a população. E não apenas Taroco, Tiago, os 2 policiais que salvaram o bebê merecem a homenagem. A própria Polícia Militar, isso acaba trazendo à tona a necessidade de um investimento permanente no treinamento para se combater a violência, a criminalidade, mas também na retaguarda à própria população, porque os problemas podem surgir a qualquer momento. Então, uma homenagem muito importante. Parabéns, Taroco, parabéns, Robinson, Tiago, e parabéns à Polícia Militar. A polícia realmente precisa de estar integrada com a sociedade, com a comunidade, porque aí quem ganha é a própria população. Bem, Páscoa chegando, é tradição. O ovo de Páscoa está 10% mais caro, mas tradição é tradição. No momento em que o dinheiro está curto, mas as crianças querem e até os adultos, e como não, a terceira idade tem a tradição de consumir chocolate na Páscoa. Mas cuidado para não comer demais. Confira na matéria. Viu? As embalagens que Cristiane veio comprar são para os chocolates que ela mesma faz, com um carinho ainda maior quando vão para os pequenos. Vou fazer a cara mesmo do coelhinho que eu vou fazer, os confeitos, né, colorido, então aquilo estimula. Os itens prontos para a venda têm um apelo ainda mais específico. Opções não faltam para quem vai presentear crianças nesta Páscoa. As marcas capricham nos produtos, mas nem sempre as estratégias adotadas são vantajosas para o consumidor. Uma pesquisa do IDEC identificou publicidade abusiva em 57 tipos de ovos voltados para o público infantil. A utilização de excesso de cores, de personagens infantis, desenhos, né, que usa mais a linguagem da criança, também a distribuição de brindes ou itens colecionáveis, brinquedos junto com os ovos de Páscoa. Então foram esses critérios que a gente analisou. A nutricionista do IDEC lembra que a venda de ovos com brinquedos é proibida. Denúncias podem ser feitas no site do órgão. Há ainda o perigo dos brindes que vêm sem selo do Inmetro e indicação de faixa etária. É importante também prestar atenção nos aspectos nutricionais do chocolate. Então, o ideal é que o consumo de ovos de Páscoa, que é uma tradição, né, vai servir como brincadeira para as crianças, etc., ele seja daqueles ovos mais artesanais, com mais cacau, menos açúcar, menos produtos químicos, que são os aditivos alimentares. A cesta de Cláudia tem ovos apenas para o filho de 14 anos e 2 amigos dele. Para ela, o importante desta época do ano é a mensagem. Na realidade, eu pensei mesmo na situação simbólica, muito mais do que o desejo das crianças. E cuidado para não comer demais. Não exagere no consumo. O destaque final: o tráfico de drogas não para em Marília, é uma realidade. Com o tráfico vem a violência e a criminalidade. Mais 1.500 pinos com cocaína e também crack e maconha apreendidos, você vê aí na Vila Barros. Ali realmente é o ponto central do tráfico em Marília e em toda a região. E lamentavelmente, de novo, um menor de idade, um garoto de cerca de 16 anos de idade, estava fazendo o tráfico. Muitas vezes ele acaba sendo, entre aspas, contratado pelo traficante maior para fazer a entrega, porque se houver a apreensão do menor e de toda essa droga, é claro, no máximo o encaminhamento
para a Fundação Casa. E aí a tentativa de recuperar esse garoto. Tá aí, o tráfico não para, é porque o consumo é cada vez maior. A gente tem alertado, cuidado, porque a melhor forma da prevenção às drogas, atenção pais, é dentro de casa. E a polícia continua caçando Jefferson Felipe da Silva Balbo, que matou a ex-namorada Kellen Renata dos Santos Oliveira, os dois de 20 anos de idade. A Kellen não quis reatar o relacionamento com o Jefferson, que tinha acabado de sair da prisão, e ele acabou matando a jovem com um tiro na cabeça. Ela foi sepultada nesta quarta-feira no cemitério de Lucélia e o Jefferson está sendo caçado pela polícia. Obrigado pela sua atenção. O 4 Notícias fica por aqui. A qualquer momento, a informação para você no 4. Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.